Memória da Comunicação. A história viva da comunicação em Ribeirão Preto. Olá, ouvinte. Eu sou Gil Santiago, coordenador do curso de jornalismo da UNAERP. E estamos iniciando Memória da Comunicação. Hoje vamos falar de esporte, de futebol. E temos dois craques aqui. Além de um convidado, hoje nós estamos com dois convidados aqui, recebendo com muita alegria, com muita satisfação. O Memória da Comunicação é um projeto de extensão do curso de jornalismo, da disciplina de radiojornalismo, e objetiva, entre outras atividades, trazer esses profissionais para cá, conhecer a trajetória desses profissionais e falar dos meios, dos veículos em que eles transitam. Então, é a história dos meios de comunicação em Ribeirão Preto. Este programa de hoje foi produzido pelos alunos Tiago Cotrim, Pedro Escapim e Vitor Souza. Eu vou pedir ao Tiago que apresente o nosso convidado de hoje. Por favor, Tiago. O nosso convidado hoje é uma personalidade tanto do esporte quanto da política. Atualmente ele trabalha na Rede Fé FM, onde ele tem o programa Fé na Política e 2 programas de streaming. O Brasil do Futuro, que é um programa político, e também o Tá na Área do Esporte, como o nome já diz, é um programa esportivo, ambos também no YouTube e Facebook. O convidado de hoje é Nando Medeiros, aqui na Memória da Comunicação. Seja bem-vindo, Nando. Tudo beleza? Tiago Cotrim, boa noite. Obrigado. Pedro, boa noite. Vitor, Gil Santiago, nosso parceiro aqui que será apresentado, mas todo mundo já viu na imagem aí, não é? Com menos cabelo do que antes, mas com a mesma simpatia, o mesmo carisma. O Ponte Pretano, daqui a pouco ele vai falar. Mas, obrigado pelo convite. Queria só nesse boa noite agradecer a gentileza do convite, a lembrança, e dizer que para mim é uma honra porque sou fã de carteirinha da UNAERP, não só por instituição de ensino, mas aquilo que a UNAERP se propõe e faz e executa com eficiência e eficácia, devolvendo para a sociedade aquilo que ela faz. Além de formar os melhores profissionais de todas as áreas, de todos os cursos, ela ainda presta serviços ou por iniciativa própria ou por convênios com o SUS, por exemplo, pacientes das UBSs que vêm fazer oftalmologia aqui na UNAERP. E estou falando, Gil, eu sou usuário do sistema, do SUS, e já vim na oftalmologia aqui da UNAERP encaminhado por eles. Então, estou falando com conhecimento de causa. O atendimento, o tratamento, a dedicação, a busca pela solução, enfim, todas as etapas do processo são cumpridas como se você tivesse no melhor convênio que pode existir no Brasil. Então, eu sou muito grato à UNAERP por ela devolver para mim, enquanto sociedade, um pouquinho de tudo aquilo que ela tem na sua trajetória, na sua história. Então, sou fã da UNAERP, por isso estou muito feliz de estar aqui hoje. E esse é um dos objetivos da cidade, com certeza, Bom, e agora, antes de vocês iniciarem a sequência de perguntas, esse diálogo, esse bate-papo nosso com o Nando, eu tenho satisfação de transferir o microfone ao nosso Julinho Fonseca. Que alegria recebê-lo aqui. Um grande abraço, professor Gil. Boa noite a todos. Boa noite, Nando, Vitor, Pedro, Tiago Cotrim. Estamos aqui batendo papo, ouvindo o Nando. Você viu, Nando, como tem essa capacidade? Eu tenho uma capacidade, Gil, assim, para o nosso ouvinte entender. O meu domínio está bem plantado numa plataforma esportiva. Já o caso do Nando, o Nando, além da parte esportiva que ele gosta e conhece, por inclusive ter sido atleta, ele traz esse conhecimento, esse entendimento que ele falou da UNAERP, que eu fiquei até surpreso, fiquei até arrepiado. Porque eu convivo com o Nando e sei das ações que ele tem enquanto cidadão. A gente tem a oportunidade de conhecer o profissional e conhece o cidadão, que você está lidando com ele quase todos os dias. Então vocês escolheram muito bem esse convidado. E vocês têm que perguntar bastante, porque o Nando... Eu vou responder um pouquinho, mas o Nando tem capacidade de responder todas as perguntas, inclusive aquelas perguntas que são ótimas. Só, dá licença, gente. Antes de começar com o Nando, a gente viu você na televisão ali, naquele time do Corinthians, uma homenagem que foi feita a essa geração do Corinthians, Fala pra gente desse dia, desse domingo em que você entrou junto com os demais colegas do
No período de Corinthians, não é? Como que foi? Da democracia corintiana. Democracia os atletas corintiana. que estavam lá eram os atletas da democracia. Professor Gil, eu gostaria de convidar os amigos que estão nos ouvindo a ter a oportunidade de virem aqui na sala do professor Gil, que lá tem uma fotografia do dia, do pós aquele acontecimento. Porque teve os Diretas Já, que aconteceu lá na Praça da Sé, isso, não estou certo, né? Tá certo. No começo do mês de maio. Então, a fotografia do jornal, acho que a Folha ou o Estadão, que está lá na sua sala, é o motivo daquele encontro no domingo. A diretoria cultural do Corinthians, não sei direito se esse é o nome, mas é o departamento cultural, optou em escolher trazer de volta alguns dos jogadores que fizeram parte do bicampeonato conquistado pelo Corinthians em 83, exatamente no período em que o Corinthians, através de seus jogadores, manifestamos opiniões a respeito do mundo esportivo, e ele escorregou, ele passou, ele transferiu para a sociedade, e aí o presidente do Corinthians hoje, filho do Adilson Monteiro Alves, o Duílio, ele fez questão de nos convidar, e quase todos que tinham disponibilidade, que todo mundo... lá em São Paulo, capital, eu tive que ir para lá, quase todos compareceram, e foi um marco importante. De alguma forma, o Corinthians, através dos seus jogadores, através do que os jogadores manifestavam para o ambiente esportivo, professor, trouxe para a sociedade gostou, e hoje nós elegemos os nossos mandatários, ou bem ou mal, aí não é nenhuma pecha, é só o nome. Eu elejo o meu vereador, que é o político mais próximo que eu tenho, e elejo o presidente da República, que é o político mais longe que eu tenho, né? Então, nós agradecemos muito, foi muito importante a participação do Adilson Vladimir, que é um representante desse período muito forte lá no Corinthians. Eu cheguei no Corinthians naquele período, aquilo nasceu a partir do final de 81, e tivemos essa homenagem que curtimos muito. Estivemos lá no campo, vimos os campos novos, o gramado novo, professor Gil. O jogador tá pertinho, tá uma distância de 2,5 metros do torcedor, cara. Rapaz, achei muito interessante. Você sentia aquela emoção do cheiro da grama, o cheiro do jogo. Na verdade, eles pensaram em nos homenagear, e fomos nós, não é, ao receber a homenagem e participar um pouquinho, foi muito legal. Muitos deles merecem mais do que isso, Gil. E olha, apenas só para completar e tomar mais um minutinho de vocês, nós temos a satisfação, a honra de ter o Juninho como aluno de jornalismo aqui da nossa universidade. Ele está aqui também, além de um parceiro, de um companheiro, também como aluno, como colega nosso aqui, né? E como jornalista que ele é, competente e conhece muito dessa área, que é a área de futebol. E tenho certeza que muito em breve ele vai estar aí estourando nesse universo, porque digo assim, nos meios, porque precisa de pessoas que saibam, sim, não é, Nando? Precisa de pessoas que estiveram lá dentro, que viveram aquele momento, não é? E que não tem apenas opinião assim distante, mas real ali, né? No momento real. E o que você está dando, quando eu digo você, Gil, eu estou personificando a UNAERP, porque o que a UNAERP está dando para o Juninho agora são as ferramentas e os meios para ele colocar para fora aquilo que ele já tem lá dentro. Eu tenho a oportunidade de estar com o Juninho, não orientando, não como chefe, porque não tem nada disso, mas e uma das primeiras coisas que eu falei para o Juninho foi o seguinte: falei, Juninho, o conhecimento a gente adquire. Agora, a vivência, só quem esteve ali. Sim. Você já esteve ali dentro. Então, tem coisa que você vai sentir pela tua experiência, que você já sabe o que é, mas talvez você não saiba falar. Então, é isso que você precisa trabalhar. É isso que você precisa treinar. E não guarde esses insights que você tem, porque esse é o verdadeiro conhecimento. Não é? A antecipação por experiência daquilo que vai acontecer dentro de uma coisa que você fez por 20 anos. Então, é quase que automática a coisa, né? E ele está se desenvolvendo bem. Não, tá tranquilo. Tá junto com vocês. Bom, primeiro agradecer o Juninho pela sorte curta que ele levou pro Corinthians naquele jogo, né? Sorte bem curta, mas... Reclamamos um pouquinho de alguns jogadores, mas parece que a gente tinha razão. Faz parte. Enfim, claro que a gente vai passar... Eu tenho uma inconfidência desse dia, Cotrim. Me perdoa, cara. Radialista não pode ver um microfone. Né? Ô, Gil, um amigo nosso, eu faço um programa todo dia, do 12:30 a 1h30, eu, o Juninho e o Zenon, que jogou no Corinthians também. E o Zenon cutucou o Zé Maria aqui na arquibancada e falou assim: Zé, pô, cara, será possível que os caras lá não estão enxergando que tá acontecendo isso, isso e isso? E o treinador daquele jogo era o Fernando Lázaro, filho do Zé Maria. Aí o Zé Maria com o braço cruzado olhou assim e falou assim: Zenon,
Você não quer ir lá no vestiário na hora do intervalo, não? Porque você tá vendo o Mike, meu filho, cara. Vai lá ajudar ele, pelo amor de Deus. Zé não contou isso pra gente. Então, mas enfim, desculpa. É claro que a gente vai falar um pouco de política, vai falar muito de futebol, mas Ana, a gente queria saber primeiro da onde que veio essa opção de se tornar um radialista, teve alguma inspiração na família, enfim, como que você optou por seguir nessa profissão? Cotrim, parece um paradoxo que eu vou falar aqui, mas meu amor pelo rádio surgiu de um sentimento ruim, de raiva. Eu sou um cara de origem extremamente humilde, de favela em São Paulo, no bairro do Campo Limpo, 800 metros do Capão Redondo, que foi considerado por muitos anos o bairro mais violento de São Paulo e tal. E meu pai era vigia de escola, guarda noturno e tal, minha mãe do lar. E a gente, criança, não tinha posse, não tinha equipamento, e na época também não havia tecnologia, né? Tudo que tem hoje à disposição. Na época, quem tinha televisão tinha grana, ou então eram aquelas televisões 10 polegadas, 12 talvez, preto e branco e tal. E bairro de periferia tinha muita queda de energia. O que sobrava pra gente, criança? Década de 70, no auge da ditadura. Rua de terra, sem asfalto, sem saneamento básico. O rádio, porque era pilha, não precisava da energia, era só virar o botão ali e procurar. Primeiro problema, só existia rádio AM. Até 1978, só existia rádio AM. E a onda da amplitude modulada é diferente do FM, que é a frequência modulada. A amplitude modulada, ela vai, bate na parede, fura a parede, vai embora, até onde puder chegar, ela chega. A do FM não, ela bate na parede, sobe, contorna o prédio e tal, é mais difícil de pegar. Então tinha muita rádio de fora do estado de São Paulo, que a gente pegava, principalmente à noite, quando o céu estava limpo, sem baixa poluição e tal, e menos interferência de outros eletrônicos. E as rádios AM só tocavam bolero, seresta e sertanejo mais raiz que você pôr, cascatinhana e tal. Que hoje eu dou valor e sei que é maravilhoso. É uma página fantástica da nossa música. Mas imagina um moleque de 7, 8 anos de idade escutando a sanfona, ou escutando e tal. Então eu ficava com muita raiva daquilo. E aí eu descobri duas rádios. A Difusora AM e a Excelsior. Excelsior, a máquina do som. Que eram as duas músicas, as duas emissoras da cidade de São Paulo, a AM, que eram as rebeldes. Então tocava... na época eu estava começando a disco music, mas já tocava o funk original, que era Earth, Wind & Fire. Enfim, ainda pegando um pouco daquela influência do soul, James Brown, e tocava um pouco de rock também, porque os Beatles estavam fazendo muito sucesso ainda. E ali eu comecei a ficar apaixonado por aquilo, porque aquilo passou a ser minha vida, cara. Brincar na rua de terra, tirar o tampão do dedo, empinar pipa, jogar bola e ouvir rádio. E aí eu comecei a ficar apaixonado. Mas comecei muito tarde, cara. Aos 23 para 24 anos de idade. Uma circunstância terrível também. Casei com 16 anos, já tinha um filho de 2, 3 anos de idade. Sem profissão, porque tinha abandonado os estudos para trabalhar, para sustentar a criança. E aí, batendo cabeça lá, um amigo falou, cara, o que você gostaria de fazer? Escolhe qualquer coisa. Eu pago um curso para você, eu te ajudo, eu te dou todo o apoio. Pô, você é um cara inteligente e tal. Falei, velho, jogar futebol. Tentei, mas era semi-cego, não deu certo. Joguei no Nacional ainda, no time da segunda divisão. Na Governador de Souza. Mas jogava no vulto, porque eu usava 11,5 e 13,5. Era fundo de garrafa. Tem até umas fotos que eu mandei quando eu trabalhava em São Paulo, vocês viram que era fundo de garrafa. E aí, dentre as opções todas, para encurtar, para não esticar muito o assunto, falei, cara, eu amo rádio. Ele falou, então vai buscar. Aí fui no Senac lá em São Paulo, que é no centro, na Maria Antônia, perto do Mackenzie. E aí tive o primeiro percalço, que era o seguinte: a turma do noturno tinha 20 vagas, 5 suplentes. Então eram 25. Só que tinham mais de 300 candidatos. Por quê? Finalzinho da década de 80, começo da década de 90, foi quando saiu legislação obrigando quem trabalhasse em rádio a ter o DRT. Então, quem já era profissional do rádio, correu para o Senac para fazer o curso, para tirar o DRT para poder trabalhar. E quem sonhava e tal, aí misturou esse povo todo e tal, a relação era menos de 10% vaga para demanda. E aí prestei o curso lá, fui embora para casa triste. Imagina, não vai dar, né? Pô, olhei os caras sérios, os caras todos, aqueles vozeirões e tal, falei, não vai dar.
Aí no dia de ver o resultado, fui lá, olhei a lista do 25º, né? Falei, se foi lá embaixo. Aí eu olhei em cima, nada, meio nada, tô desistindo. Em quarto lugar tava meu nome. Falei, opa, os caras viram alguma coisa em mim que nem eu sabia que eu tinha. Dá pra brigar. E aí fiz o curso do Senac, ainda no Senac, já Rádio Vanguarda de Sorocaba mandou um fax pedindo gente nova, já me indicaram, fui, fiz teste, passei. E aí de lá pra cá, nunca mais fiquei desempregado, graças a Deus. Você sabe que ouvindo você, eu tenho uma história muito igual a sua, É quase mesmo? que idêntica. Que legal. Dá para ser pau a pau mesmo, né? Mas você falou em difusor e Excelsior, É. né? Eu gosto de LP, de vinil, Sim. e coleciono. E é uma dica aí para quem não conhece as músicas desse período. Pô, cara, Os discos está disponível na internet também, Verdade. digital, não precisa ser o vinil. verdade. Mas eu, assim, atribuo aos Tem que ter o discos... chiadinho. Eu atribuo aos discos da Excelsior e da Difusora, principalmente, a obras que são fantásticas, não é? Verdade. É Eternas. diferenciado mesmo, é muito É. bacana e registra uma época. Sem dúvida. Através da música, ali, eles têm um período, como você disse aí, surgindo, né? O AM começando a influenciar o FM na música, né? É. Mas muito bacana, viu? Muito interessante Não, esse início seu aí. E a Porque eu gente- também fiz curso do Senac, obrigado pela legislação. Eu já trabalhava, mas precisei fazer. Ah, tá. É, Aqui porque em Ribeirão Preto. as emissoras passaram a exigir que o funcionário Exatamente. fosse tirado, senão Exatamente. demitia. Sim, sim. Porque sim. só poderia poder trabalhar com registro. Sim, exatamente. Ai, que bacana, cara. Pô, temos algo Então em comum. foi, mas muita Que coisa legal, em comum, cara. muito em comum. Muito bacana essa história Pô, sua. aí. obrigado. Que legal. E, Nando, conta um pouco pra gente como foi esse começo na Rádio Vanguarda de Sorocaba. Você disse que foi seu primeiro emprego, Foi. como que foi? Foi os primeiros dias, cara, foi assim, era tão apaixonante, eu estava tão realizado ali que a adrenalina me tirava completamente da razão. Então, e FM, né? FM você tem que operar e falar. Então, falar só já era difícil, né? Com desenvoltura e tal. Imagina falar e operar. E não é operar essa mesa linda que o Andrei está pilotando aqui, que tem 228 canais. Era uma mesinha escala que tinha 5 canais. 2 microfones do lado esquerdo, que eram os botões redondos assim, né? Que os caras chamavam de carrapeta. E 3 botões do lado direito, que era para todo o resto. O que era todo o resto? 2 toca-discos, Denon, que era uma espécie de CD, mas que vinha numa caixinha própria. Cartucheira, que é onde passava as vinhetas dos comerciais, que era uma fita que ia numa capa de plástico específica. E a cartucheira tinha 3 bocas. Então eu tinha um monte de equipamento para 3 canais só. Então se eu estivesse tocando uma música e fosse soltar uma vinheta, eu já tinha 2 canais ocupados, só tinha mais um livre. Nossa. E a próxima música que ia entrar, eu tinha que deixar livre também. Então eu tinha em cada um desses canais 3 botõezinhos em cima que eu podia mudar para outro equipamento. Então eu deixava, e aí você ia fazendo toda essa comutando. Cara, era uma loucura. Trabalhar de locutor na década de... Vamos falar na década de 90. Era um negócio que a adrenalina era tanto, cara, que a gente pulava na cadeira e você não conseguia ir ao banheiro, cara. Porque era muita coisa que você tinha que fazer. E outra, era toca-disco. Então você tinha que colocar a agulha do toca-disco no vinil, na faixa certa. E na hora de soltar, você não podia soltar o canal aberto, porque o primeiro terço de volta, ela começa assim, ó. Até ela entrar na rotação do disco para sair certinho. Então tinha que estar desligado, você soltar lá, falando aqui, eu soltando uma vinheta, e aí a hora que você soltava, um terço de volta mentalmente, você abria. Cara, era uma loucura, mas foi delicioso. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o início foi punk a ponto de 2 amigos, um operar o microfone para mim, o outro operar os equipamentos aqui e me deixar livre para só falar no primeiro e no segundo dia. Até eu ia acalmando e pegando A união fez a força. Ah, sem dúvida nenhuma. Sozinho ninguém é nada em nenhum ramo de atividade. Cara. Concordo. Nada. E Nando, você citou essa sua dificuldade de trabalhar como locutor, manusear tudo e tudo mais. Como você, achava que ia ser quando você entrou? Você achou que você fosse exercer essa função mesmo, que você só ia fazer a parte da locução, ou você ia ter que manusear? Você teve... foi sua principal dificuldade no começo e você foi se adaptando? Como que foi? Ô Pedro, eu não gosto de rótulo, assim, sabe? Uhum. O cara é bonito, é feio, é gordo, é magro. Eu não gosto muito dessa coisa de rótulo.
Mas se fosse para me rotular, me rotularia como sobrevivente. Porque nasceu onde eu nasci, saí da onde eu saí. E não é que eu tenha chegado em algum lugar, mas só o fato de eu não ter sido morto ou bandido já é uma vitória enorme. Então eu estava ali, cara, e já com um filho em São Paulo, que minha mãe estava cuidando para mim. Então eu estava ali pela sobrevivência. Né? Então a sobrevivência, cara, quando a água chega aqui no gogol, você aprende a nadar ou você morre afogado. Então, apesar das dificuldades todas, eu sabia que eu tinha que vencer porque ali era o meu caminho. Então, o dono da emissora chamava Salomão Pavlovski. Era meio sócio do Silvio Santos e tal. E ele era um judeu daqueles 2 metros de altura, bravo, não tinha uma palavra positiva para falar e tal, não sei o que lá. E aí o seu Salomão aparecia assim: escuta aqui, ó, companheiro, quem pode trabalhar no Natal? Ano Novo, Páscoa. Tudo eu levantava a mão, cara, porque eu sabia que eu precisava daquilo ali e que se eu não me... se eu desse mole, eu podia ou perder a vaga e outra, nunca gostei da minha voz, nunca achei que eu fosse um bom radialista, nunca achei nada, sempre me achei mediano. Então eu tinha que sobreviver. E pela sobrevivência eu fui me dedicando, dormi em pilha de disco, cara. Essa Rádio Vanguarda é em Sorocaba, eu sou de São Paulo, eu não tinha onde morar. Eu fui para Sorocaba e, escondido, entrava na discoteca e dormia em cima das pilhas de disco. E acordava mais cedo que antes do pessoal chegar, acordava mais cedo para poder sair para ninguém ver. O André selecionou uma foto ali que acho que ilustra a rádio. Olha lá, a mesa, né, com os botões, né? Olha lá, não, tá ali, ó. Tô vendo ali. Não é a rádio lá de... Não. Mas é um equipamento... mais ou menos, E essa mesa ainda é sensacional, Gil. Essa mesa ainda é linda, cara. Olha lá. As cartucheiras, as cartucheiras lá do lado, né? Quer dizer, tudo tá... Tascam. Você tá vendo aqueles cabos pendurados ali? Aquilo lá são os pinos P10, assim, que você ligava, principalmente linha telefônica. Então, a linha telefônica você não atendia no... Você plugava, olha lá, exatamente ali, ó. Você jampeava ali e botava a linha na mesa, no ar. Aí no botão você erguia o volume e botava a pessoa no ar. Tá ótimo. É só entender que você estava falando. É sensacional. Ai, que saudade do rádio antigo, cara. Era muito bom. Mas foi isso, Pedrão. Então eu não achava que eu ia ser o presidente de uma emissora. Não. Eu estava trabalhando, vivendo dia por dia pela sobrevivência. E você falou, né, que não entendia, não gostava da sua voz. Não gosta até hoje. Não gosta até hoje. E você vê o motivo por que você foi selecionado para trabalhar naquela rádio, hoje, com toda a sua experiência, com tudo que você passou? Na época, havia na banca, tinha o Mauro, que era da CBN, vozeirão e tal, tinha uma fonoaudióloga, tinha o Pedro Barreto, que é um cara de teatro, de expressão corporal e tal. Então era uma banca técnica. E o teste era prático, não tinha teoria. Os caras davam um texto. Pra você ter uma ideia, ô Gil, eu me lembro como se fosse hoje, cara. Me deram um texto para ler, anunciando um filme com um ator que chamava Rutger Hauer. Eu sei quem que é, Nando, tô ligado. E Charlize Theron. Também. Então hoje, a gente tá até acostumado, Charlize Theron, tá. Mas e lá no começo da época de 90, que nunca ninguém tinha ouvido falar nessa mulher, como é que pronunciava Charlize com Z, Theron? Era Charlize Theron, era Charlize Theron, era o quê? Não sei. Eu sei que eu dei o meu jeito, li o texto e eles identificaram em mim, não um cara bom ou pronto, mas um cara com potencial para ser desenvolvido. E eu passei os quase 100 dias de curso com os caras olhando na minha cara e falando assim: quem falou que você tem que ser radialista? Quem falou que você tem voz boa? Sua namorada falou que sua voz é bonita no telefone? O que você está fazendo? E os caras me chutando, e eu apanhando. E em vez de eu ficar com raiva, eu pegava aquilo e falava: não, peraí. Então, se ele está falando isso, eu vou provar para ele que ele está errado. E eu procurava me... E você não tinha apoio de internet, não tinha ferramenta. Eu não conhecia nenhum radialista que eu podia me orientar ou pegar uma dica. Então, foi no próprio instinto de sobrevivência, né? Por isso que eu me coloco como sobrevivente. Eu fui me adaptando e me moldando. E ao longo do curso, teve gente que bombou, teve gente que não recebeu o DRT da minha turma, né? Que não conseguiu. E eu, além de conseguir, já saí de lá empregado. Então, para mim, cara, é uma vitória... É pouquinho, assim, né? Mas é uma vitória monstruosa, cara.
Que legal. E Nando, você falou que você jogava bola na rua e tudo mais, e aí depois que você conseguiu se estabelecer assim, onde você começou a pensar em que área você ia atuar e tudo mais, por que você escolheu o futebol? E se não, já vou emendar uma pergunta na outra, se não fosse o futebol, você acredita que além da política, que é outra área que você atua, seria para algum outro esporte ou para alguma outra área fora do esporte, se não fosse o futebol? Eu acho que mais para o jornalismo, cara. E eu não escolhi o futebol. É outra coisa engraçada. Eu estava lá no interior ainda, aprendendo, porque você ia em rádio em São Paulo, batia na Jovem Pan. O cara, pô, legal. Você tem experiência? Não. Então vai para o interior aprender, depois você volta aqui que a gente vai te ouvir. Te ouvir, não é te dar emprego, é te ouvir para ver se... Então eu estava lá em Sorocaba, só um detalhe rápido, com 2 meses de ar em Sorocaba, toco o telefone do estúdio, era a Rádio Cidade de Itu, o dono da rádio, nego, tô te escutando aqui, gostei de você, venha trabalhar na minha rádio. Não, mas eu tô aqui, não posso. Não, trabalha nas duas, eu arrumo um horário para você diferente e tal. Aí fui trabalhar nas duas, já ganhava 2 salarinhos pequenininhos, mas ganhava 2 salarinhos. Sorocaba e Itu dá, acho que 40 e poucos quilômetros de distância, 1 horinha de ônibus, talvez menos. E aí eu achei, depois de 1 ano, 1 ano e meio, eu achei que eu já estava, já deu, né? Posso voltar para São Paulo. Mas e agora, arrumar emprego em São Paulo? Aí eu não sei, é tudo conspiração, cara, não sei de Deus ou de energia, sei lá. A Rádio Bandeirantes em São Paulo estava precisando fazer uma reformulação no esporte. E o Sérgio Cunha, que era o diretor, e tinha caras assim que talvez vocês nunca ouviram falar, mas caras assim, na época ícones mesmo. Roberto Monteiro, Carlos Ribeiro, Roberto Carmona, Pinheiro Neto, Henrique Guilherme, eram uns caras feras assim, de repórteres, né? Mas eles precisavam baratear, baixar o custo da folha e precisavam renovar porque os caras já estavam meio naquele ranço assim, de muitos anos fazendo a mesma coisa. E aí o cara mandei fita, né, cassete na época, que era piloto que a gente chamava, mandei piloto e tal, caiu na mão desse cara, o cara falou assim, você faz futebol? Faço. Mas você já fez futebol? Não. Mas você faz? Faço. Não, então vem aqui para São Paulo, vamos conversar. Aí fui lá conversar com ele, ele me explicou, eu ia entrar no lugar do Azevedo Marques, que era um baita repórter que tinha na época, cobriu São Paulo. Ele falou, aí é para cobrir o São Paulo e tal, algum problema? Eu falei, nenhum. Mas você é São Paulino? Eu falei, não, eu sou corintiano, mas eu sou profissional. Né? Não, tranquilo e tal. Aí eu fiz os testes todos lá e me aprovaram e aí eu comecei a cobrir o São Paulo Futebol Clube. Então eu não escolhi o futebol, meio que o futebol que me escolheu. Verdade. E não dava para viver só com esse salário. Aí eu cobria folga em FM. Aí trabalhei na 97 FM, que era Rádio Rock Lado B. Boa. Porque tinha 89 FM em São Paulo, que é o rock pop, né? Mais popularzão. E a 97, que era o lado B. Então era eu, Ciro Bottini, esse cara que vende hoje lá no Shoptime. Aquele loirinho? É, o loirinho. Nossa mas senhora. roqueiro dos bravos. E quando foi isso, mais Kid ou menos? Vinil, 92, talvez. Por aí, comecinho da década de 90. Kid Vinil, que já morreu. O Cezão, enfim, tinha uns caras bons lá. E o meu coordenador era o Everson Cândido, que é o vocalista do YouTube Cover. Acho que até hoje ele é um cara muito bacana. E aí cobria folga na 97. Aí arrumei para cobrir folga também na Gazeta FM, Beto Rivera. Que também era um cara na época lá muito bacana e tal, e um diretorzão. Então eu cobria folga em FM, 2, 3 FMs e fazia o futebol. Até que comecei a fazer Libertadores e tal. Então viajava, ficava uma semana fora, ficava trocando as folgas. Pô, e folguista, cara. Você cobre folga, o cara tá lá, o cara precisa tirar folga. Como é que você vai convencer o cara a não tirar a folga porque você tem que viajar para fazer o futebol? Enfim, até que chegou um ponto que eu tive que escolher ou o FM ou o futebol. E eu entendi que no futebol eu teria mais longevidade, teria mais futuro e que o FM ia ser sempre aquela coisa do locutor, noticiarista e tal, e que não teria muito para onde crescer. Aí eu optei ficar só no futebol. Ah, legal.
E entre 2003 e 2007 você trabalhou na Rádio Central, lá de Campinas. E eu queria saber como foi essa experiência e, principalmente, como era cobrir a rivalidade entre os dois times de Campinas, Ponte e Guarani. E faz um paralelo. Né? O Juninho é bugrino. E faz um paralelo com o Ribeirão, que é uma cidade que tem 2 times também, uma tradição forte do interior. Como que era cobrir Ponte e Guarani e como foi cobrir Botafogo e Comercial? Eu saí do São Paulo em 98, mas já do meio para o fim do ano. E aí fiquei em 99 meio que férias sabáticas, ano sabático. E aí em 2000 eu fui para Campinas, na Rádio Educadora, e da Educadora para Central. E fiquei até 2002, aí vim para Ribeirão, 2002, 2003, voltei para Campinas, 2003, 2008. E assim, cara, não existe em nenhum outro lugar do Brasil, salvo Porto Alegre, um clássico. Nem Corinthians e Palmeiras é como Guarani e Ponte, como o derby campineiro. É um negócio absurdo, a ponto de a Indec, que é a empresa de trânsito, que é a Transerp daqui, né? Empresa de trânsito lá de Campinas. O jogo é às 4 da tarde. A partir das 11 da manhã, a Indec interdita todas as ruas no entorno do estádio. Só passa morador ou quem tem o ingresso do jogo. Não passa mais ninguém, por questão de segurança. Porque lá os caras se encontram na esquina e brigam, e é aquela violência absurda. O Juninho conhece bem, porque viveu muitos anos lá. Então, cara, esquece. Ribeirão Preto é o paraíso. Em 2001, que o Botafogo foi vice-campeão paulista, eu trabalhava em Campinas. E aquele jogo Botafogo e Ponte Preta, que o Botafogo tirou a Ponte Preta, eu vim cobrir aqui os 2 jogos. Fiz aqui e fiz lá. A imprensa de Ribeirão apanhou lá no Moisés do Caramba. Fisicamente. O Zé Beleza. Coitado do Zé Beleza, cara. Foi comer um pastel na barraquinha lá, falou que era de Ribeirão. É uma coisa absurda, que é inconcebível, né? Mas que infelizmente existe. Mas aqui eu vinha fazer matéria, porque eu trabalhava no SBT de Campinas, na TVB, e a gente vinha fazer Fala Povo aqui com a Ponte e Botafogo. Então eu entrevistava o Comercialino, querendo que o Comercialino falasse que ia torcer para a Ponte, porque interessava para a gente lá em Campinas. Nenhum comercialino. Nenhum. Todo comercialino falava assim, não, a gente tem a rivalidade nossa aqui, mas é o time da cidade, então nós vamos torcer para o time da cidade aqui, então boa sorte para o Botafogo. Então o comercialino se recusou a torcer para a Ponte naquele 2001. Então só para ilustrar aquilo que você perguntou. Vitor, rapidinho, uma coisa que a torcida do Botafogo está em rivalidade com a da Ponte até hoje. Inclusive, a gente vê nas redes sociais da organizada do Botafogo. Teve até um jogo 2000, o ano que o Botafogo estava na Série B, que foi um 4x1 Botafogo de manhã, que deu polícia depois do jogo, teve pedra no ônibus. Então, por questão de um confronto, acabou gerando uma rivalidade que vai ficar. Mas não foi só o confronto. É que aí tem outras coisas, e aí nem é muito ético eu entrar nesse assunto, mas assim, entenda que alguém que vem de Campinas para cá só tem uma possibilidade de acompanhar o jogo além do visual de estar na arquibancada. Hoje em dia, com a internet e tal, o cara ainda consegue ali na tela e tal. Mas em 2001, não. Era rádio, cara. Então os caras de Campinas também ouviam as rádios daqui para ouvir o jogo. E infelizmente houve coro aqui da torcida do Botafogo. Campineiro, E houve colegas nossos aqui que abriam o microfone e aumentavam o volume. Vamos ouvir a torcida do Fogão! Fazendo graça com a torcida do Botafogo, mas esquecendo que os caras lá estavam ouvindo a gente também e que a gente ia ter que ir lá. Então, também ajudou a criar esse clima. E aqui eu não estou culpando e nem responsabilizando, estou contando o que aconteceu, né? E aí, além da Ponte perder a vaga para o Corinthians, mas aí foi uma coisa dentro do campo, e o torcedor sabe diferenciar muito bem isso quando é dentro do campo e quando é fora. Os caras ficaram muito bravos com o Piá naquela época lá, porque, enfim, mas tudo colaborou um pouco, entendeu? E aí, como houve essa propagação radiofônica, os caras ficaram com raiva da torcida daqui também. Então todo mundo que era de Ribeirão, que ia para Campinas, torcedor, vamos bater. E aí criou esse clima horroroso, entendeu? O Juninho já me confessou que quando ele era da categoria de base da Ponte Preta, ele não dormia nas vésperas do Majestoso. E fala pra gente, Juninho, você que jogou muito derby lá, como que era pegar o Guarani? Isso que o Nando trouxe para fora do campo acontecia também para o campo.
Ó, nós vamos jogar contra o Guarani. Quem tem lá? Lá tem Careca, tem Renato, na categoria de base. Entendeu? Então, assim, essa rivalidade que Campinas, como o Nando trouxe com muita eficiência, essa rivalidade, ela já era boa só no campo. Porque nós enfrentávamos jogadores e, coincidentemente, Nando, você sabe disso, muitos jogadores da categoria de base da Ponte Preta e do Guarani eram convocados para a seleção brasileira. Então nós, além de nos conhecermos na cidade, nós juntos produzíamos um mesmo resultado do futebol de alto rendimento na base. Entendeu? Então, essa rivalidade que foi para a rua, existe a rivalidade do jogador, eu sou Ponte Pretano, jogo na Ponte Preta, vou jogar contra o Guarani. Inclusive, o jogo fora de casa ele é mais gostoso que o jogo em casa. Então você vai pro brinco, o nego chega lá, bate na janela. O jogo é lá nos irmãos. Você tem ideia? É chamado de irmão, porque é irmão. Né? Então o Nando trouxe um exemplo muito legal. O exemplo que a cidade de Campinas deixou escapar para fora do campo uma rivalidade que é gostosa pro jogo. É gostoso você estar jogando num time grande, vencendo outro grande. Na casa dele, você vai jogar lá contra o São Paulo no Morumbi, pô, é maior barato ganhar do São Paulo no Morumbi. Morumbi é um templo para todos nós. O Nando sabe disso, que o Nando, inclusive, trabalhou lá. Então, esses detalhes da história Ponte Pretana e Bugrina, na verdade, era para melhorar o jogo e não arrumar rolo para fora do campo. Não, e me perdoe, Juninho, você já teve a experiência, provavelmente, né, de não tomar banho. Nossa senhora! Ficar dentro do campo esperando a confusão resolver. Acabou o jogo no Brinco de Ouro, eles fecha têm que subir, tudo. Porque de um estádio você vê o outro, né? O do Guarani aqui embaixo, da ponte lá em cima. Dá o quê? 500 metros? Isso. Um pouco mais, talvez. Então, quando a ponte ia jogar lá embaixo no Brinco, acabava o jogo, os caras corriam, entravam no ônibus e iam embora. Ia tomar banho lá no Majestoso. Para não ter que ficar mais tempo ali no estádio, para a torcida não querer invadir vestiário. Boa lembrança, essas coisas todas. Boa lembrança. E com detalhe, só para perpetuar a rivalidade, da onde do Moisés do Careca, que é o estádio da Ponte Preta, você olhar na direção do Guarani, está escrito campeão brasileiro de 78. Só para o Ponte Pretano não esquecer. Exatamente. Aí, nossa, isso aí dá muito rolo. Mas foi pintado de propósito, naquele trecho, para os caras verem lá de cima. Nessa avenida que o Nando disse, que chamava Avenida dos Esportes, agora chama Ayrton Senna. É importante relatar, porque Ayrton Senna é nosso, né? Não é nosso, é do Brasil. É do Guarani, ele é nosso. E vamos perpetuar só mais um pouquinho a rivalidade. Você brigava muito quando tinha clássico? Batia bastante nos atacantes do Guarani? Tinha esse prazer de fazer isso? Não posso afirmar isso aí, que isso pode colaborar contra a minha defesa. O advogado Juninho não produza provas. Não, era uma boa rivalidade de vez em quando, Nando. A gente fazia uma rivalidade com um caráter filantrópico. Vamos fazer um jogo, quem ganhar uma cesta básica, se fizer gol e tal. Nós já tínhamos esse procedimento, porque é um procedimento, o Nando acabou de dizer, é uma forma de devolver para a sociedade aquilo que você sabe, e uma forma do jogador em categoria de alto rendimento devolver para essa sociedade que não o vê, mas torce por ele. Então, essas rivalidades eram gostosas de alguma forma. Enfrentar o Careca era sempre gostoso. De preferência, ele jogando mal. Muito mal. Mas eu acho importante você falar também, Juninho, que essa rivalidade de mais violenta e tal era para torcedor. Isso. Eles lá eram todos amigos, cara. Sem dúvida. Iam tomar cerveja no mesmo boteco depois. Não, e o detalhe, Nando, jogadores. O respeito pela entidade que é o outro jogador. O respeito pela entidade. E aí, isso aconteceu bem nesse período, as duas equipes começaram a disponibilizar jogadores para as categorias de base da seleção brasileira. Pô, é o maior barato você ler a lista, Juninho tal, do Ponte Preta e o Birigui do Guarani. O cara fica seu amigo. Porque nós vamos viajar junto de Campinas para São Paulo, de São Paulo vai para o Rio de Janeiro, ou o Electra, lembra do o avião lá com as hélices e tal? Com o ventilador. Né? Então, assim, é importante destacar que a rivalidade ela é muito boa só dentro do campo. É gostoso ganhar do time que é impactante no teu viver, e é Ponte Preta e Guarani. Perfeito. E prolongando um pouquinho mais sobre os clássicos, fazendo um paralelo da época de vocês, da geração de vocês para a nossa, vocês sentem que perdeu um pouco dessa rivalidade de antigamente para hoje, do espírito esportivo que tinha antigamente, e até entre os jogadores mesmo, com os de hoje, que tem muita gente que leva para o pessoal, para as redes sociais principalmente, que há esses conflitos, não só fora de campo, como nas redes sociais também? Ô Pedro,
o mundo mudou demais, cara. Demais. Eu não tenho medo de afirmar a você que eu nasci num mundo e estou vivendo em outro completamente diferente. Então, a rivalidade hostil, ela sempre existiu, mesmo naquela época. As torcidas organizadas se encontravam também em determinados pontos. Só que era uma briga, dava um tapinha aqui, um tapinha ali, ameaçava correr, aí o outro corria e tal, e ia todo mundo embora. O que eu pude notar é que e olha, é um paradoxo, com a evolução, né, humana e tecnológica, me parece que o ser humano evoluiu enquanto sentimento de respeito pelo próximo. Então, falar o português correto, eu acho que hoje as pessoas têm muito mais raiva dentro de si, muito mais ódio, muito mais revolta, muito mais coisas que podem fazer ele explodir do que antigamente. E aí, cara, é um paiol, uma faísquinha no paiol, explode tudo. Mas, pô, briga, te espero lá fora na escola. E a galera fazia a roda e ficava esperando lá, briga. E chegava lá, um empurrava o outro e tal, e aí um meio que ficava com medo do outro, e ninguém chegava sangrando em casa, entendeu? Hoje me parece que se não houver a parte mais violenta, ninguém chega satisfeito em casa. Então, o ser humano mudou muito, cara, e isso não é culpa do futebol, isso é em qualquer situação. Ô Gil, eu conheço juízes de direito, desembargadores, médicos cirurgiões, cirurgião neurológico, que são pessoas extremamente gabaritadas. Eu já vi esse tipo de gente na arquibancada falar palavrões que nem eu tenho coragem de repetir, de ruborizar e se transformar na arquibancada. Então, é o futebol que faz isso com as pessoas? Acho que não. Acho que as pessoas que estão optando ou se deixando levar para esse tipo de reação. Concordo também. Eu acho que hoje o mundo tem muito mais ódio que antigamente. Eu acho que as pessoas estão mesmo deixando... eu acho que eles usam o futebol como uma válvula de escape para descontar o ódio. Tem mais munição também, né? Vamos dizer assim. Perfeito. E eu acho que as redes sociais hoje ajudam muito a acontecer isso e principalmente a aflorar a rivalidade, eu acho que entre as torcidas organizadas, que é um principal ponto pode se debater, né? Eu prefiro achar que a internet, tem gente que culpa a internet, tem gente que culpa a rede social. Eu acho que são ferramentas inanimadas que estão ali para servir a gente. Somos nós que não estamos sabendo usar. Sim. Ou somos nós que estamos direcionando o uso, o mau uso, para esse lado, cara, de hater, de stalker, de todas essas palavras modernas aí que estamos tendo que se virar para aprender, viu, Gil? E não, você tem uma foto com o Rogério Ceni dentro do avião, né? Tem. Uma foto, muito bacana. Conta mais sobre esse momento que você teve com ele, como que foi o pré e o pós, que você sentiu naquele momento? Aí, a gente estava voltando, acho que do Mato Grosso, tinha ganho lá a Copa Recopa dos Campeões da Libertadores. Acho que ganhamos do Flamengo lá, na época Flamengo de Romário e tal. O Rogério eu conheço desde que fui trabalhar na Bandeirantes e cobri o São Paulo, que ele era reserva, não é? E não tinha oportunidade, e o Zete estendeu a carreira até o último do último. Eu e Eduardo Afonso, que hoje está na ESPN, tivemos que convencer o Rogério Ceni a não pode parecer até uma arrogância minha e tal, né? Mas nós temos esse sentimento, que a gente teve que convencer ele a não abandonar o futebol, que ele queria ir embora para casa. Vou para Sinop, vou embora para casa, não aguento mais, porque o Zete é pior do que eu, e o Telê não tira ele e tal, então eu não vou ter oportunidade nunca, e a gente, Rogério, calma, não é assim. Se não for esse ano, vai ser o ano que vem, uma hora ele vai ter que parar. Não, mas ele não para, ele está jogando machucado. E a gente ali conversando com ele, porque sabia do potencial dele. E nem era o Rogério o reserva direto do Zete, era o Alexandre. E o Alexandre, que era melhor que o Rogério Ceni, morreu num acidente de automóvel. E na época o Telê culpou dois caras. O Suélio, que era um volante meio manchadinho. Isso. E o assistente atual do Mano Menezes. O Sidney. Sidney Lobinho. Porque eles dois que levaram o cara para uma festa de aniversário em Itu. E na volta o Alexandre bateu o carro e morreu e tal. E o Telê acabou com a carreira, tanto do Sidney como do Suélio e tal, mas aí é um problema deles. Né?
Porque todo mundo endeusa o Tele, né? Infelizmente. Mas também não está aqui para se defender, então não sou eu que vou falar as verdades sobre ele. E aí quando o Alexandre morreu, aí o Rogério, que era o terceiro goleiro, passou a ser o reserva imediato do Zete. E a gente tem essa convivência. E o Rogério, você brincou comigo, um de vocês brincou, falou, pô, o cara tinha cabelo e tal. Cara, ele tinha um negócio com esse cabelo, velho, porque ele sabia que ele ia ficar careca um dia. É verdade, cara. Um dia ele me liga de Riad, ele tava com a seleção brasileira em Riad. E assim, não, pelo amor de Deus, o que eu faço? Cara, e na época a ligação interurbana era um absurdo de caro. E ele ficou uns 20 minutos comigo no telefone. Eu tô aqui trancado dentro do quarto porque o Romário e o Júnior Baiano pegaram uma maquininha de cabelo, estão invadindo o quarto de todo mundo e cortando o cabelo dos caras e tal. Se ele entrar no meu quarto, eu vou matar ele e tal. E eu acalmando, Rogério, calma, bicho, ele não vai entrar, tranca a porta aí, se ele bater, não abre. Não, porque e tal. E ele nervoso e eu acalmando o cara. E o Rogério sempre foi um cara extremamente correto, extremamente honesto. Ele tem esse jeito meio antipático, que as pessoas acham que ele é arrogante, metido, que não aceita crítica e tal. Mas eu conheço bem o Rogério. É um menino que foi com adolescente, saiu de Sinop, trabalhava em banco e veio morar sozinho em São Paulo. Morando aqui em São Paulo, recebe a notícia que a mãe morreu lá em Sinop. E o cara teve que virar homem com 15 anos de idade, bicho. Morando a milhares de quilômetros longe do pai, dos irmãos e tal. Então é um cara que teve que amadurecer na marra. Mas sempre foi um cara extremamente correto, honesto, gentil, sensível. E foi a casca que ele arrumou para poder se defender do mundo, porque a partir de um certo momento foi ele contra o mundo, entendeu? E deu um pouquinho certo, né? Depois Será que deu? Só um pouquinho, né? Eu vi o primeiro gol que ele marcou de falta, de dentro do campo. Eu já trabalhava lá no São Paulo. Ele foi contra o União São João de Araras no Hermínio Meto. E nem foi em cima, foi embaixo. Rasteirinho no canto do goleiro. Perfeita. Centésimo foi contra quem mesmo? Vamos pegar esse assunto, porque o Júlio César tá onde? Encerrou a carreira dele também, Já, né? acho que já. Tá trabalhando no Bragantino, inclusive. Deve estar trabalhando de... Que legal, gostei Tá do meu time. Foi trabalhando meu lá. goleiro na base do Corinthians. Coitado, mas tomou o gol do Rogério. 50º gol do Rogério. Sim. Não é Tá marcado na história. Teve jeito. E isso foi nos anos 90, né? Você Isso. trabalhou como assessor de imprensa no São Paulo. Eu comecei como assessor de imprensa, Zé Paulo de Andrade, do Pulo do Gato, né? Querido, saudoso Zé Paulo, morreu acho que esse ano passado. Era meu diretor no São Paulo e com 2 meses assim que eu havia entrado, o Zé Paulo me liga e fala, Nando, tô com os problemas de saúde, não tenho mais paciência, não tô com saco, eu quero me afastar, eu vou embora, você cuida disso aí e tal. Então a partir de agora você é gerente de comunicação, vai cuidar da comunicação inteira, tanto do CT, do profissional, como do Morumbi, né, e tal. E aí eu passei a comandar todo o departamento de comunicação do São Paulo, mas eu ficava sempre com os profissionais, ou no CT, viajando com eles, todo jogo eu estava junto com eles. E no Morumbi eu tinha outros funcionários que cuidavam lá do social, do amador, das categorias de base e tal. E os anos 90 foram um momento muito vitorioso do São Paulo. Você tem alguma outra história legal com o Raí, com o Miller, com o Zete, além do Rogério Ceni? O Zete, sensacional. O Zete gostava muito de ir tem uma feira muito famosa em São Paulo, que é a Feira do Automóvel. Não sei se é todo ano ou a cada ciclo e tal. E o Zete gostava de ir, mas ele não podia ir, porque ele era muito conhecido e assim, ele não conseguia andar na feira. Então uma vez ele me chamou e falou assim, Nando, vamos lá comigo? Só que é o seguinte, já vou te avisar. Se eu parecer antipático, não fique chateado comigo. Se eu não der atenção para as pessoas, não fique chateado. Aí ele começou a rezar a Bíblia toda lá para mim, explicando o porquê que ele ia ser antipático. Porque senão ele ia até atrapalhar a feira, porque ia causar tumulto e tal. Então que ele não ia parar para atender ninguém, não ia dar autógrafo para ninguém. Na época não tinha celular para ficar tirando foto, mas tinha máquinas, né? Mas que ele também não ia parar para tirar foto. E que ele não ia entrar em stand nenhum, porque senão ia dar a impressão que ele estava fazendo propaganda. Ó, tudo que o cara tem que pensar, o cara que é famoso assim, se eu entrar no stand do Gil, Sim. as pessoas vão achar que eu tô levando uma grana do Gil Isso. só para entrar lá e fazer uma presença. Entendeu? E assim, não foi engraçado, mas foi curioso. Eu olhar para aquele cara, um puta ídolo, um baita ídolo,
e tal, e o cara ter que me explicar que ele não ia poder ser gentil com as pessoas, porque a gente ia num lugar de grande circulação, e eram milhares de pessoas, corredores enormes, lotados, e ele só queria ver os carros, os lançamentos e tal, mas que se não fosse desse jeito ele não conseguia. Raí, quando voltou, cara, Raí... quando eu entrei no São Paulo, o Raí já tinha saído, né? O Raí saiu em 91 ou 2. Não lembro. Em 92, porque em precisamente. 92 ele participou do Mundial. Isso, Então foi em 92. A transação mais cara do futebol brasileiro até então. $1.250.000. Nossa, O Raí foi vendido para o Paris Saint-Germain por $1.250.000 e foi a maior transação de um atleta brasileiro até aquele momento. Olha como a gente... Hoje qualquer cabeça de bagre aí... Vale esse preço. O próprio Lucas do São Paulo pro Paris Saint-Germain foi quase 100 milhões. Coisa absurda. Mas o Raí, quando voltou, cara, ele não voltou bem, voltou machucado, então ficava fazendo muita fisioterapia. E a gente acabava funcionando lá. Tanto o fisioterapeuta, o massagista, até eu, que era assessor de empresa, que tinha que orientar muitos caras ali, para os caras se manter equilibrados, não fazer besteira e tal, perante microfone, câmera, a gente virava meio psicólogo. Então, E aí foi uma época que o Raí não estava muito bem com a Cristina, cara, que era a esposa dele. E a filha dele de 15 anos parece que tinha ficado grávida. Então ele estava meio que num momento conturbado, assim, com a família, e ele precisava muito de apoio de todo mundo, né? Mas era um cara diferenciadaço, cara, educadíssimo, gentil, maravilhoso, cara, maravilhoso. E o Juninho, grande amigo do irmão, né? E dele também. Sócrates. O título do São Paulo contra o São José, eu fui pra casa do Raí depois do jogo. Jogou São José, eu jogava no São José contra o São Paulo. Primeiro Foi jogo. 89? Foi 89, né? Cara, tem uma foto no Morumbi até hoje desse jogo, lotado, e um monte de gente de camisa azul, cara. O São José tinha muita torcida O São José estava no segundo ano seguido, né, fazendo boa campanha, né, no Paulista, no primeiro ano com a direção do Emerson Leão. E nessa era com o Ademir Melo, e acabou o jogo, a Cláudia tinha ido também assistir o jogo. Falei, Cláudia, o Raí falou pra mim que a festa vai ser lá na casa dele. Fui lá comemorar o vice-campeonato na casa do Raí, ele comemorando o título. Fazer o quê? E além de todo esse trabalho, teve o trabalho de psicólogo particular do Rogério Ceni, né? Pelo jeito, porque te ligava porque invadiu o quarto pra raspar o cabelo. Cara, Não, mas o Rogério era um cara sozinho, velho. Ele ia ligar pra quem? Pro seu Eurides, que é o pai dele, que é um senhorzinho maravilhoso e tal. Mas aí ele ia preocupar o pai também. Exato. Então ele não tinha muitos amigos assim com quem ele podia contar, entendeu? Ele deu um jeito de se blindar ali. Tá certo. E você cuidou dele também, né? Foi como um pai em São Paulo pra ele. Não, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade, cara. Não somos muito distantes não, viu? Eu não sei quantos anos ele tem. Eu tenho 55, mas ele deve estar por aí, uns 50, talvez. Não sei. Não, foi mais amigo mesmo, cara. Mais amigo. Ele já assou carne pra mim na minha casa. Eu morava no apartamentinho lá, ele foi com a Sandra, né, que era a esposa dele, não sei se continuam casados ainda, a gente perdeu o contato. Mas ele foi em casa, levou carne, falou, não, eu que vou cozinhar e tal, assou carne pra mim, pra minha família. Legal. Né? Moral, hein? Cara muito bacana. Oi, ainda nessa questão de imprensa e tudo mais, tem uma imagem só na coletiva do Botafogo, aqui de Ribeirão Preto. Eu queria que você falasse um pouco como que é essa experiência de estar no meio de uma coletiva de imprensa, que você tem que ficar muito atento também na pergunta dos outros repórteres, porque às vezes tem a ver com a sua, enfim, com a resposta que os atletas ou dirigentes, enfim, funcionários do clube vão dar. Como que é participar de uma coletiva de imprensa? Cara, jornalista, velho, aí já não é nem mais tanto a parte do radialista, é mais a parte do jornalista. O jornalista tem que desenvolver a habilidade, muitas vezes, de fazer o cara responder aquilo que você quer que o cara te responda. Então você já vai com a pauta, não é? E você faz a pergunta de forma que direcionando o cara para te responder daquela forma. E essas entrevistas coletivas, e esse foi um dia bastante especial, porque ali a gente tem à direita de quem olha o Dimitri Abreu, que era candidato a presidente do Botafogo, à esquerda o Oswaldo Festucci, que também era candidato a presidente, mas pela uma chapa adversária, de oposição. Não é? E aí eles fizeram uma composição. E um tinha que convencer o outro a desistir da candidatura de presidente e ser vice do outro.
não é? E aí, por uma questão política lá, eles se alinharam e o Oswaldo Festucci abriu mão de ser candidato a presidente, se colocou à disposição para ser o vice do Dmitry Abreu. Então, essa coletiva era justamente que eles estavam apresentando essa informação e a gente ficava ali tentando tirar o seguinte, fala, bicho, até 10 minutos atrás vocês eram inimigos, um falava mal do outro, vocês estavam em lados políticos completamente diferentes, um dizendo que o outro não prestava e que eu sou melhor do que o outro, e agora vocês estão juntos aqui dizendo que formaram uma chapa. Por quê? E aí não tem para onde o cara correr, porque o cara tem que te responder. Ou criar uma distração ali, alguma coisa para mudar de assunto, mas aí o próximo a perguntar, e aí que é importante você ter companheiros com o mesmo nível de capacidade, para não, de repente, não quebrar a coletiva, e o próximo a perguntar fala assim, escuta, mas o que você pretende fazer durante o seu mandato? Você vai contratar quem? Cara, peraí, vamos resolver essa questão aqui primeiro. Vamos entender o que está acontecendo primeiro, porque coisa boa não está acontecendo aqui. 2 inimigos estão se unindo. Por quê? O que é que fez os 2 inimigos se unirem? Para a gente descobrir a verdade e colocar a verdade para o público formar a própria opinião. E eu acho que essa é uma das missões do jornalista. E acho até, Gil, e não quero cometer aqui nenhuma gafe, até porque são só modos de ver as coisas e eu nunca quis ter... nunca quis ser o sócio proprietário da verdade universal, né, e nem ter a razão. Mas eu acho que o jornalismo é muito mais do que só um contador de histórias. Na verdade, o jornalismo faz a história. Porque se a história está sendo contada e o jornalista descobre que aquela não é a verdade, ele faz a correção e muda o que seria a história. E quando ele muda a história, ele passa a fazer parte da história. Então, o jornalista... eu acho que tem uma importância absurda no mundo, principalmente no mundo moderno. Para mim tem 2 pilares: o jornalista como moderador do mundo e a religião como freio do mundo. Porque se não houvesse a religião, independente de acreditar ou de não gostar, mas se não houvesse o temor à religião, o temor a um Deus ou alguma coisa assim, esse mundo estaria ainda na época das cavernas, né, cara? Muito provavelmente. Porque o ser humano é mais mal do que bom. Porque ser mal você não precisa fazer nada, é só acordar e abrir o olho. Você já quer xingar, já está de mau humor e tal. Agora, ser bom exige exercício diário, sacrifício diário, né? Você queria falar aí, Juninho? Não, eu ia fazer uma pergunta do esporte, mas eu agora vou fazer uma pergunta política. Por favor. Do esporte eu só queria manifestar a certeza que o Nando foi junto com aquele do Acácio, né? Como é que chamava? Acácio Fellinger. Acácio Fellinger e o do Corinthians. O Luciano, esse eu conheci. E o Vlamir dos Santos. E o Vlamir são os jornalistas. Como é que é o cargo, Nando? Você era assessor de imprensa. Assessor de imprensa que criaram essa entrevista coletiva. Eles que criaram lá em São Paulo, porque, como eu disse para vocês em off ali, batendo papo, era muito aberto. Era muito importante para os jornalistas bons, que o Nando citou, com exemplo a respeito de pergunta. A boa pergunta provoca a boa resposta. É aquela que o cara fala, você fez uma ótima pergunta. Essa aí foi a péssima pergunta, porque ele está dominado, não é? Então, ao eles criarem a entrevista coletiva no esporte, eles limitaram um pouquinho, obrigando a que o jornalista, repórter, tenha mais capacidade de interlocução e interrogação, mas também permitiram que aquele que é entrevistado tenha a certeza que uma hora vai acabar. Porque antigamente, não, você lembra disso, o Gil lembra disso, claro, mais do que a gente, a entrevista final do jogo parece que não acabava. Certo. Todo mundo ia perguntando. Então, eu queria trazer essa informação que... na verdade, a gente tinha... O Nando, conta um pedacinho disso aí, Nando. A gente tinha alguns problemas para equacionar. Então, como era antigamente? O repórter acabava o jogo, os caras entravam, faziam a reza, né? Todo time de futebol, quando termina, faz a reza para agradecer que não machucou, que isso, que aquilo. O treinador, se tivesse alguma coisa para falar, falava ali, uma mini palestra, e liberava os caras para o banho. Quando liberava os caras para o banho, o porteiro abria a porta para o repórter entrar. E a repórter. E tem a Regiane Ritter, isso, que foi uma das primeiras mulheres repórteres que tinha que entrar no vestiário, nego pelado e tal, e ela estava lá profissionalmente. Então a gente tinha alguns problemas. A gente entrava como repórter no vestiário, o treinador era pauta de todo mundo, o cara que fez o gol era pauta de todo mundo, o cara que arrebentou com o jogo era pauta de todo mundo,
E o resto, ninguém ligava. Então ficava uma fila de repórter atrás do treinador, outra fila atrás do cara que fez o gol, outra fila do cara que foi o melhor em campo. E ali, cada repórter vinha, aí tirava o fone, botava escuta. Aí o jogador ficava meia hora com cada emissora de rádio. O treinador meia hora com cada emissora de rádio. E além do constrangimento, você está ali no meio de um monte de homem pelado e tal, pode ser que houvesse um ou outro até que gostasse, e aí é um problema de cada um. Mas era constrangedor para todo mundo, pro entrevistado, pô. O cara aqui em pé, se secando e tal, e você com o microfone na boca do cara e tal. Então a gente precisava tirar a imprensa do vestiário. E a gente precisava diminuir esse tempo pós-jogo, porque normalmente o time vai todo de ônibus, pô, né? E tem que voltar todo mundo no mesmo ônibus. Então a gente precisava resolver esse problema de tempo e tirar a imprensa do vestiário para ficar um ambiente mais preservado para todo mundo. E aí a gente se juntou, os 4 assessores de imprensa dos 4 grandes de São Paulo, e a gente foi formatando até chegar à conclusão que a gente tinha que fazer a entrevista coletiva com o treinador e depois a entrevista coletiva com o destaque do jogo, ou mais alguém, que fosse 3, mas que fosse entrevistas coletivas. E na época não tinha estrutura, não tinha sala para fazer entrevista. Então não tem problema, a gente traz o cara para fora do vestiário, o cara fica em pé na parede, perto da porta do vestiário, e ali a imprensa vinha, primeiro rádio, pessoal de jornal ouvindo e anotando, depois TV, para não atrapalhar a câmera, o cara do jornal anotando, e se houvesse alguém de jornal que tivesse alguma dúvida ainda, a gente, claro, que levava o cara para conversar. Mas o nosso interesse na época, Juninho, foi organizar, foi tirar a imprensa do vestiário, acabar com aquele constrangimento. Não foi cercear, não foi limitar, e diminuir o tempo para a gente ir embora do estádio, porque ficava 4 horas lá. E aí nós 4 combinamos que no São Paulo eu faria assim, no Palmeiras o Acais faria assim, no Corinthians o Luciano faria e no Santos o Vlamir faria. E a partir dali aí foi evoluindo com sala de imprensa hoje, com microfone, equipamento e tal. Faz pergunta em inglês, tem tradutor, tem enfim. Isso é muito bacana, cara. Que ano foi isso? Foi bem recente, né? Não, foi 96, 97. Não é tão antigo assim para ser histórico, né? Mas e que hoje é histórico. Todo jogo tem 3 hoje representantes. É indispensável. Tá se transformando. Você vê hoje já tem treinador e o jogador juntos na mesa com os patrocinadores atrás. Evoluiu muito. Virou uma ferramenta, inclusive, do regulamento, que é obrigado a dar entrevista. Se não fosse também. Obrigado. O time tem que disponibilizar. Gente, eu comecei a trabalhar em rádio, não existia microfone sem fio, Andrei. Não tinha microfone sem... No Brasil, não tinha. A gente trabalhava com um negócio que chamava volante, que era uma espécie de um walkie-talkie desse tamanho, assim, enorme, e tinha um PTT aqui, um botão. Então, quando você apertava aqui, você cortava a comunicação de todo mundo, só saía a tua voz. Se o outro repórter lá apertasse ao mesmo tempo, ficava mudo no ar, porque ele cortava a tua comunicação também. Então a gente dentro do campo, a gente podia entrar no campo antes de começar o jogo, e com esse troço desse tamanho aqui, entrevistar. Juninho, e aí, pô, vai começar o jogo, tá, blá, blá. Aí o Juninho falava, aí, a hora que eu soltava o botão aqui, Carmona, aí o Roberto Carmona lá com o outro, aí ele apertava e ia entrevistar o dele. Sem dizer o fio, né? Aquele cabo. Pô, cara, o cabo, a macarronada, o Ligeirinho, sabe o que o Ligeirinho fazia, cara? O Ligeirinho era terrível, Eduardo Luiz, já morreu também. Ele andava com a tesoura no bolso, cara. A concorrente, ele trabalhava na Record, os caras da Bandeirante eram concorrente dele. Se o cara vacilasse com o cabo perto dele, ele com a tesoura cortava o cabo do cara. Verdade. Sensacional. Briga de concorrência era terrível. E nessa sua trajetória esportiva, você já está há bastante tempo. Teve algum evento que mais te marcou? Um campeonato, um jogo? Ou até alguma coisa diferente disso? Você trabalhou no São Paulo, a comemoração de um título lá nos anos 90? Alguma história com o Juninho Fonseca que te marcou muito? Não, o Juninho, a minha história com o Juninho era da arquibancada, cara. Porque eu morava no Campo Limpo e o Campo Limpo é relativamente perto. São Paulo nada é perto de nada, né? Mas é relativamente perto do Morumbi. E eu todo domingo eu ia no Morumbi, não importasse quem jogasse. Por quê? Era pobre, descia pela porta de trás no ônibus, porque antigamente era pela porta de trás, que você descia sem pagar. Chegava lá no estádio, o ingresso ele era dividido em 2 partes, 2 metades, era de papel, pontilhado. Então você entregava pro cara na roleta, o cara pegava da tua mão, te devolvia um pedaço e ficava com o outro lá, eu jogava no chão e tal. Então eu ia,
Os torcedores que pegavam a metade deles jogavam no chão, eu pegava 2 metades, esperava a roleta ficar fervendo de gente, Isso. passando rápido. Eu mesmo chegava, tá aqui, ó. Fazia que rasgava, dava pro cara. Então eu assistia todos os jogos do Morumbi, todos. Se tivesse jogo no Morumbi, eu tava lá. Mas era corintiano. E torci muito pro Juninho. Tinha jogo do Corinthians até no Morumbi nessa época. Sempre teve. Era casa dos grandes. Os clássicos eram todos no Morumbi. E eu torci muito pro Juninho. Muito obrigado. Muito mesmo, de Espero verdade. ter representado bem. O Juninho tinha que marcar o Mauro, que era companheiro dele, cara. Nossa Brincadeira. Senhora. Ô, Vitão, eu sou meio romântico, meio bobão e tal. Eu tive muitos momentos, cara, muitos momentos mesmo. Competições internacionais, Copa do Mundo, Libertadores da América. E assim, Libertadores antigamente, você passava uma semana, porque o time jogava contra os 2 do Chile. Isso. Vamos pro Chile. O Corinthians vai jogar na quarta com o Laú e no domingo com a Universidade. Então você ia na segunda e só voltava na outra segunda. Ficava a semana inteira lá já cobrindo o time. Como é que você mandava a matéria? O gravadorzinho era de fita cassete e aí ele tinha um pluguinho P2 que era do fone de ouvido. Então a gente tinha um P2 com uma garrinha que a gente chamava de jacaré, porque tinha 2 garrinhas de jacaré. Então a gente gravava no gravador, ia no orelhão, desenroscava a boca do orelhão, Nossa. tirava o miolo e aí tinha 2 polos. Você botava um jacarezinho aqui, outro jacarezinho aqui, apertava Exatamente. o play e o cara aqui no Brasil gravava na técnica tudo aquilo que estava na tua fita. Então era trabalho pra caramba, mas tudo muito artesanal, assim, tudo muito legal. Então eu tenho muita coisa boa e muita coisa ruim. Mas uma coisa que me impactou, e aí é que eu falo que eu sou meio bobão, meio romanticão e tal, que me impactou um dia foi sentir toda a melancolia de um estádio vazio depois de um jogo lá em Recife, cara, no Mundão do Arruda, no estádio Santa Cruz. O estádio é enorme, cara, enorme. Ixi, e as escadas? Nossa. E lá o povo vai, cara. Vai. Lá vai jogar contra o Quixeramobim. Os caras não querem saber. Os caras vão, velho, e lotam o estádio. Então, eu passei a tarde inteira vendo aquele estádio pulsando, vibrando. Depois que foi todo mundo embora, a gente de rádio fica lá desmontando equipamento, aí o operador tem que rolar cabo, juntar equipamento e tal. E aí começou a esfriar. Então aquele vento frio e o vento varrendo os copinhos de plástico no cimento da arquibancada, a luz metade apagada para economizar energia, só para os operadores tirarem os equipamentos. Então aquele som de silêncio, mas com o vento varrendo os copinhos na arquibancada, aquela meia luz, aquele friozinho e a tristeza que estava naquele momento, eu falava, cara, não pode ser, eu acabei de viver uma alegria explosiva há meia hora atrás. E esse mesmo lugar ele pode ser tão triste e melancólico como foi vibrante e alegre. E isso ficou na minha cabeça, eu não esqueço nunca mais, cara. Toda vez que me dá uma tristezinha, o que vem na minha cabeça é aquilo lá. Diferente. A gente não esperava essa resposta. E pra quem joga, é na reapresentação essa melancolia. Segunda-feira. Se seu time perdeu. Se perdeu, né? Se ganhou, né? Começa já, nem chega, já falou, ó, depois do retorno da reapresentação, é tal bar. E Nando, uma curiosidade agora, todo apaixonado por futebol, todo mundo que tem algum tipo de contato com o futebol de alguma forma próxima, tem um time de coração, né? Como que funcionou para você trabalhar com futebol, trabalhar com o seu time de coração e com outros times, com a sua profissão? Como você conseguiu mesclar e trabalhar de uma forma profissional mesmo? No começo foi difícil, cara, porque você tende a ser muito mais crítico com o teu time do que com o outro. Até porque você tem essa afinidade com o teu time, ninguém sabe, mas você tem. Então você pega o Flávio Prado falando do São Paulo, ele estraçalha o São Paulo. Quando vai falar do Corinthians, ele é muito mais generoso com o Corinthians, e ele é São Paulino e Ponte Pretana. Você já viu o jogo de Professor maneira Flávio diferente, né? Você já assiste o jogo de outra maneira quando é o seu time. Agora, já no São Paulo, cara, quando eu fui trabalhar no São Paulo, eu já estava um pouco mais maduro e eu conseguia falar, bom, cara, na boa, adoro o Corinthians, sempre adorei o Corinthians, mas aqui eu sou São Paulo. E se jogar São Paulo e Corinthians, me desculpe, Corinthians, mas eu vou torcer para você perder, porque eu ganho bicho. Eu era parte o gerente de comunicação era parte da comissão técnica. Então eu também participava do bicho. Então quando o São Paulo ganhava ou fosse campeão, eu também recebia prêmio. Então, Corinthians, me perdoa, mas aqui é minha família. Minha família é mais importante que você.
Então, na época que eu trabalhei no São Paulo, verdadeiramente, eu fui um São Paulino que torcia para o São Paulo ganhar todos os jogos, inclusive contra o Corinthians. E aí você consegue fazer essa separação, essa diferenciação. Que legal. E você acha que, não vou dizer faltou, mas como teria sido para você trabalhar com o Corinthians, por exemplo, que aí mesclaria as duas coisas, o profissional com a paixão que você tinha? Você acha que seria, tipo, talvez uma postura diferente, alguma coisa de diferente? Tiago, não, em termos de postura não. Em termos de postura acho que seria a mesma e seria até com mais esmero, talvez, e tal. Mas eu acho que não daria certo porque a gente está falando de uma empresa empregadora. Não estamos falando de um campeonato, de uma competição em que você está torcendo para aquilo. Não, é uma empresa. E o São Paulo Futebol Clube, se não foi a melhor, foi uma das melhores empresas em que eu já trabalhei na minha vida. Organização, plano de carreira e salário. Pra você ter ideia, o São Paulo tem até hoje. O jogador que sai do Júnior e é convocado para treinar com os profissionais, ele dispara um gatilho de 10% de aumento no salário dele. Se ele permanecer treinando entre os profissionais, ajudando ali para formar 2 times, 20% de aumento. Se ele é relacionado para ficar no banco de reserva, 50% de aumento. Se ele vira titular, 100% de aumento. Se for convocado para a seleção brasileira uma vez, 100% de aumento. Se virar titular da seleção brasileira, refaz o contrato com uma cláusula enorme de uma multa. Cara, é assim, os caras são extremamente organizados. Pra você ter uma ideia, quando eu peguei minha rescisão, eu fui mandado embora de São Paulo, porque o presidente que assumiu, e todo presidente de clube que assume, é absolutamente natural que ele pegue todos os cargos de confiança e troque. Porque é cargo de confiança. Então ele vai botar lá um cara da confiança dele. E essa questão da comunicação não é só atender a imprensa. Você tem que, cara, você tem que trabalhar muito, porque você tem que trabalhar com a imagem do time, do clube, da entidade. Então eu já cansei o meu presidente na época era o Fernando Casal de Rei, o Fernando me ligar e falar assim: esses da Jovem Pan estão acabando comigo, eu vou entrar no ar, vou responder. Não, o senhor não vai responder não, o senhor é o presidente do São Paulo, pode deixar, eu faço uma nota aqui, eu respondo e tal, não sei o que lá, e marcamos para amanhã uma entrevista, porque aí amanhã o senhor está de cabeça fria, hoje o senhor vai entrar lá, você vai falar palavrão e tal, não sei o que lá. Então você tem que ficar o tempo inteiro, cara, entendeu? Preservando o máximo possível. Então, cara, eu acho que no Corinthians não teria dado certo, porque o Corinthians não tinha essa organização. Ele não tinha essa estrutura e essa mentalidade de funcionar como uma empresa para os funcionários. Né? E eu aprendi uma coisa com um baita de um jornalista, nossa, um cara, amo esse cara, chama Ricardo Viveiros de Paula. Depois vocês pesquisam no Google lá. O cara é jornalista, escritor, é sensacional. E ele foi meu diretor também no São Paulo. E um dia ele me chamou e falou assim: Nando, presta atenção. A tia da cozinha aqui, pra nós, ela é só a tia da cozinha. Mas lá na comunidade dela, lá na favela que ela mora, ela não é uma pessoa qualquer. Ela é a cozinheira do São Paulo Futebol Clube. Ela é a mulher que faz a comida pro Raí, pro Denilson, pro Juninho Paulista, pro Tele Santana. Então, a gente tem que tomar cuidado no trato com essas pessoas. Porque elas sabem que elas são pessoas especiais no meio delas, e elas querem ser especiais aqui também. Então a gente precisa ter muito cuidado e tal. E cara, é verdade. Quem trabalha assim, ou com artista, ou com gente famosa, ou com gente, né, que cheira dinheiro e tal, essas pessoas, se você não tratar elas também com a deferência, você magoa essas pessoas. Elas se sentem diminuídas. E o Corinthians, cara, Corinthians é favela, irmão. Corinthians é baderna. Quando tá tudo certinho no Corinthians, dá tudo errado. É assim. E começa por aquele bar da Torre lá, que o Julinho... fiz parte também. Nossa Senhora. Ficou cada vez mais comum, por exemplo, depois de um título, o cara fala, e vai do roupeiro até da pessoa que cozinha até o presidente, né? Porque realmente é uma... Só quem tá lá dentro fechado sabe a importância, o impacto que tem cada funcionário para funcionar o grupo todo. Muito, cara. Mas muito. É bem verdadeiro, né, Nando? Você tá falando do ambiente que tem no clube, que é bem verdadeiro, não é forjado. Não. Você respeitar os seus personagens mais distantes, que colaboram para aquilo que é mais importante, que o mais importante é o tal do 1-0 para nós.
Esquece qualquer outra coisa. Então, essa dica que o Nando trouxe, que foi observada pelo Ricardo, né, o parceiro dele, é uma dica, mas isso é natural. Ó, eu vou lá conversar com o meu parceiro. Como nós aqui, a função do André aqui, fatalmente, é tão importante ou melhor do que nós estamos falando aqui há 40 e poucos minutos. Se o Gil Santiago não pudesse comparecer aqui hoje, aconteceria. O Vitor apresentaria. Daria conta. Se o Andrei não pudesse estar aqui hoje, não teria programa. É só então, isso. Qual que é a importância dele? Sempre, tem momento que outro dia o Nando falamos sobre isso, ele até me perguntou, Juninho, quem que é o cara que é perto do jogador? Massagista, roupeiro. Esses dois caras são super importantes e seguramente são os que menos ganham na cadeia, na pirâmide que tem, eles estão lá embaixo. Só que eles podem influenciar naquele resultado porque eles conhecem. Aquele cara hoje está nervoso. E o cara vai lá, eles têm esse diálogo que o Nando falou que ele teve com o Rogério. É meio que, se não for um irmão, é um primão. Um pouquinho mais velho, mas com uma presença de importância. Confiança, né? Confiança. Sem dúvida. Sem dúvida. E Nando, o que você diria para os futuros jornalistas, enfim, especificamente para os do meio esportivo, que talvez tenha sido a área onde você mais atua, o que você poderia dar de conselho, uma visão para o futuro, assim, para nós futuros jornalistas? Cotrim, eu volto a dizer, cara, eu nasci num mundo e estou vivendo no outro. E eu estou vendo, principalmente esse meio do esporte, do futebol, tirar cada vez mais o jornalista da cena. Então hoje, quando você vê um jornalista dentro de campo, é o cara de quem paga o direito de transmissão. E todos os outros jornalistas têm que ficar num cercadinho lá fora, sem acesso e tal, e só poder se locomover na hora da zona mista, não é? E também lá nos subterrâneos do estádio. Então, cara, disciplina, dedicação e disciplina. E trata de arrumar fonte no futebol. Porque o jornalista sem fonte no futebol hoje não dá para viver vai viver de fofoca de Instagram, de internet, o jogador que postou um negócio diferente, você vai, arruma uma pauta e tal. Agora, a fonte no futebol hoje é imprescindível, porque se você não tem acesso, se você não consegue chegar, se você não pode transitar dentro do clube ou dentro do centro de treinamento, alguém tem que te dar a informação do que está acontecendo, porque está acontecendo alguma coisa lá dentro. Quando você está contratando um novo treinador, você precisa fazer ideia de quem seja esse treinador. E só uma fonte vai poder te passar isso. Senão você vai saber só o genérico. O Corinthians está atrás de um treinador, mas quem? Que eu vou falar o quê? Então... Eu acho engraçado, eu falei para os meninos fora do ar, Gil, acho engraçado quando eu leio em alguma matéria, algum texto assim, não, essa informação veio de fontes confiáveis. Fonte confiável? Tem fonte desconfiável? Ué, primeiro que não existe fonte desinteressada. Se o cara é fonte é porque ele tem algum interesse naquilo que ele está te passando. Não é? E aí, cara, você não pode confiar 100% nela, porque talvez ela esteja querendo usar o jornalista ou manipular e tal. Mas sem a fonte, cara, hoje no mundo esportivo você morre de fome. Tem que arrumar. É isso. Nando, eu queria agradecer demais pela entrevista, pela participação. A gente chegou a trabalhar junto no final do ano lá na Rede Fé. Agora conhecer esse novo lado de toda a sua história, sua trajetória até aqui, foi muito bacana. Te desejar muito sucesso daqui pra frente. Eu que agradeço ao Thiago Cotrim, ao Pedro, esqueci o sobrenome, Pedro Escapim, e ao Vitor Baptista. Obrigado a vocês, obrigado Gil, obrigado Juninho. Andrei, cara, muito obrigado, viu? E obrigado à UNAERP, cara. Quero encerrar da mesma forma que iniciei. Sou fã de carteirinha da UNAERP, admirador mesmo, e me sinto muito feliz e honrado por ter a oportunidade de estar aqui. E espero que de alguma forma possa ter contribuído com alguma luz, alguma coisa, alguma direção, por menor que seja, para vocês, né, que vão começar a vida profissional de vocês agora na sequência, mas tenho certeza que já vão sair daqui muito bem encaminhados, muito bem informados. Nós agradecemos, tanto com essa experiência que você nos trouxe, quanto a sua história, né? Que é uma história muito rica e com certeza já está na nossa memória aqui. Obrigado. Agradecer ao Juninho também, sempre presente. O mestre. Hoje o Thiago perguntou, mas o Juninho pode ir lá?
Eu respondi para ele, acho que foi mais ou menos isso, não foi? Sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo. Eu também agradeço, professor, e agradeço ao Nando por ter vindo. Eu fiz parte do contato com o Nando, já sabendo da importância, principalmente para o mundo jornalístico, e esses detalhes que ele falou, de como perguntar, de como estudar, o exemplo que ele deu, do empenho, do estudo, da dedicação. Quem sabe você pode inventar uma coisa nova, o mundo está aberto para invenções, né? Então, agradeço ao Tiago, ao Pedro, ao Vitor, ao professor Gil, Nando. O André é meu parceiro aí, de vez em quando. Eu não tenho a fotografia, eu não tenho a história, mas eu mandei pro André. Aí o André, que nós fizemos entrevista, fizemos um negócio legal. O Nando tá sabendo que nós estivemos lá fazendo entrevista com o pessoal. E eu agradeço a vocês e parabéns por essa autoridade, por essa capacidade de trazer um profissional muito capacitado para engrandecer o programa de vocês. Um grande abraço. Bom, valeu, Juninho, pela participação. É tão importante que ganha até 2 microfones. Agora foi bom. Para pessoas especiais. Né? Mas enfim, a gente vai chegando ao fim de mais um Memória da Comunicação aqui na Rádio UNAERP. A produção e apresentação de Vitor Souza, Vitor Batista, né? Pedro Escapim, Tiago Cotrim, auxílio técnico de Andrei Violan, é assim que pronuncia? Violante. E a coordenação de Geraldo Santiago. Uma boa noite, gente, e até uma próxima. E se você perdeu algum trecho da entrevista, quer rever alguma coisa, ela vai estar na íntegra no YouTube, no Facebook e na Rádio UNAERP. Muito obrigado, Nando. Muito obrigado, Juninho. E uma boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, gente. Valeu. Você acompanhou mais uma transmissão da Rádio UNAERP. Audiovisual, Andrei Violante. Assistência, Neto Túbero e Leonardo Rabelo. Coordenação, Gil Santiago. Música, informação, prestação de serviço.